A escrita, ela é mais importante do que você imagina. Nós vamos imaginar que existia um homem chamado Eridu. Certo dia, o Eridu descobriu que se ele misturasse um metal chamado cobre com outro metal chamado estanho, ele ia obter um metal muito mais forte chamado bronze. E os objetos de bronze duraram muito mais do que aqueles feitos de outros materiais. Agora eu tenho uma tarefa para você. Você vai desenhar no espaço vazio que está na mesa um objeto de metal que você gostaria de fabricar se você tivesse vivido lá naquela época. Então, desenhe aqui sobre essa mesa, no espaço vazio, e me manda a foto que eu quero ver. Mas, para fazer o bronze, era preciso seguir uma receita. Tinha que colocar 9 partes de cobre para cada parte de estanho. E o Eridu começou a fazer jarros, ferramentas e muitas espadas desse material. Só que um dia o Eridu morreu e ninguém mais sabia fazer o bronze. A escrita ainda não existia. Agora teriam de esperar surgir um homem tão esperto quanto Eridu para desvendar novamente o segredo do bronze e torcer para que alguém inventasse logo a escrita. Você já pensou em quantas coisas teríamos perdido se a escrita não existisse? Descobertas, histórias, receitas de remédio, receitas de alimento. Seriam tantas coisas que não dá nem para imaginar, não é mesmo? Há milhares de anos, em uma parte do mundo distante daqui, conhecida como Mesopotâmia, viveram diversos povos. Entre eles estavam os sumérios. Esse povo inventou a primeira forma de escrita que conhecemos. Ela ficou conhecida como escrita cuneiforme. Os sumérios escreviam de um jeito muito diferente do nosso. E não é só por causa das letras, chamadas caracteres. Naquele tempo ainda não existia papel, lápis, caneta, borracha. No lugar do papel, eles usavam uma placa de argila, conhecida como tablete. E com o tablete de argila ainda úmido, os caracteres eram marcados com a ponta de uma vara de bambu. Terminando o trabalho, o tablete era colocado em um forno bem quente. A alta temperatura cercava a argila e fixava a escrita. Que ideia genial! Quando a escrita foi inventada pelos sumérios, as poucas pessoas que sabiam usá-la eram os escribas. Um escriba era treinado desde criança para escrever e escrever bem. Eles trabalhavam em 2 edifícios mais importantes de um reino, o templo e o palácio. No templo, a função era registrar tudo que se produzia na agricultura e no pastoreio. Os estoques de alimentos ficavam no templo, que também funcionava como um tipo de depósito. Os que compravam e vendiam também passavam pelo registro dos escribas. Desse modo, ficava mais fácil se preparar para um período de falta de alimento. Como você vê, o destino de populações inteiras dependia do trabalho dos escribas e de um trabalho bom. Quanta responsabilidade, hein? No palácio, os escribas eram responsáveis por escrever todos os documentos do reino. Um deles era especialmente importante para organizar a convivência entre as pessoas, as leis. Um dos primeiros registros de lei nasceu lá na Mesopotâmia e utilizou a escrita criada pelos sumérios. Isso aconteceu durante o reinado de Hammurabi, que pertencia ao povo babilônico. O conjunto de leis formulado por Hammurabi foi escrito em uma rocha com mais de 2 metros de altura. Nela foram escritas 282 leis, que ficaram conhecidas como Código de Hammurabi. Sua intenção era proteger os mais fracos e resolver as disputas naquela sociedade. Uma dessas leis dizia que se uma pessoa roubasse algo, teria de devolver, e em quantidade ainda maior.
Mesmo antes de as leis serem escritas, o homem já sabia o que era certo e errado. Isso porque quando o homem e a mulher foram criados, Deus os ensinou de que maneira deveriam agir. O que você aprendeu? Os sumérios inventaram a escrita. Ela recebeu o nome de escrita cuneiforme. Os escribas eram os únicos que sabiam escrever. Lembra que eles aprendiam desde pequenos para aprender bem? E o trabalho deles era fundamental para a vida e convivência das pessoas, porque eles escreviam leis, registravam e também anotavam tudo que era produzido, para não faltar alimento. Graças à escrita criada pelos sumérios, um dos mais antigos conjuntos de leis resistiu ao tempo. Foi o Código de Hammurabi. A escrita, ela permite que os conhecimentos não se percam com o passar do tempo e desse modo sirvam às gerações seguintes. Então, tudo que a gente aprende, a gente registra, porque aí esse conhecimento vai ser transmitido para as próximas gerações. Então, em vez de perder tempo para descobrir tudo, nós podemos dar continuidade, continuar de onde aquela pessoa parou, até onde ela descobriu.